lá de baixo. Mauro Diniz, filho de monarca, oriundo da família portelense, berço do samba, evangélico. É verdade. Sempre foi? Não, pelo contrário. Como é que começou essa história? Olha, é uma história um pouquinho longa. A gente acha que não tem muito tempo para contar. Mas a própria palavra, né, eu passei a ser um estudioso da palavra, diz que o próprio Espírito Santo, ele vai te tocando. Ele é o teu ajudador aqui, ele vai te direcionando. E comigo foi assim. Na realidade, eu tinha assim, ojeriza a Bíblia, né? Eu vi a Bíblia assim, Você foi batizado? eu fui batizado. Fez primeira comunhão? Fiz primeira comunhão. E mas a eu sei igreja? por quê. Não era na realidade, eu não era um católico assim, assíduo, né? Certo. Mas o que aconteceu dentro disso tudo? Eu sabia, hoje em dia o Espírito Santo, ele me comunica determinadas coisas, e eu sabia que se eu olhasse para ela ia me pegar. E o que aconteceu? Eu era jovem, aquela coisa das festas, e a gente... Chegou a frequentar casas de matrizes africanas, Cheguei, ou casa de umbanda? Cheguei, ia. Mas ia sozinho, ia com a mãe, com o pai? Não, a minha mãe era espírita, né? O papai, ele não era muito chegado ao espiritismo, não. Mas minha mãe era, e como eu era filho, né? Era pequenininha, ela me levava, e tinha aquele negócio de fazer corpo fechado, aquelas coisas todas, né? Chegou a fazer carnaval? Chegava a época de carnaval, tinha aquela coisa de fechar o corpo. Fechar o corpo. Mas eu não entendia muito bem, que eu era pequeno. Então, o que aconteceu? Eu fui crescendo, mas depois também eu não tinha, assim, uma direção que era aquilo. Porque eu fiz primeira comunhão e minha mãe me levava para a minha comunhão, mas aí a igreja também. Então, a minha cabeça ficava um pouco embolada também. E o que aconteceu? Durante algum tempo, eu fiquei afastado de tudo. Mas eu sempre tive uma coisa que eu acho muito importante, é o temor a Deus. É o temor de você fazer coisas assim, do pecado, de fazer coisas erradas. E isso eu tinha dentro de mim. Eu me lembro que eu chegava em casa, né, eu ia para o Samba da Portela sexta-feira, cerveja, aquela coisa toda, eu chegava em casa, eu tinha que sentar e eu rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mesmo eu podia ter bebido... Por quê? Você se sentia culpado? Não era questão da culpa, era questão de uma proteção. Porque eu tinha uma tia que era evangélica, que era espírita e depois virou evangélica. E a minha tia, ela começou a me doutrinar. E ela falava assim, meu filho, toda vez que você sair, você fala assim, entrega o meu caminho ao Senhor, confio nele, o mais ele fará. Aí falava assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu decorei isso. E por incrível que pareça, hoje em dia o Espírito Santo me traz todos os livramentos que eu tive. Na realidade eu não sabia, né? Mas você sente que era uma coisa, era uma proteção que eu tinha. Que idade você fez essa migração total? Eu já estava. Eu tenho poucos anos tenho 8 anos que eu me converti somente. Só 8 anos? Só 8 anos. Então você tem muita história para contar? Você passou por muita coisa? Passei, pois é. Depois eu passei. Eu me lembro que eu fui quando eu era mais jovem, a gente morava ali em Oswaldo Cruz, né? Então tinha uma gama de amigos ali. E chegava assim, às vezes, sábado, não tem nada. Tem uma macumba ali, a gente ia para tomar cachaça agora. Tocava tabaco? Não, ia só para tomar cachaça e paquerar a garota lá que frequentava também. Na macumba. Mas a palavra de Deus diz, se eu não me engano, são 136, que a misericórdia de Deus ela dura para sempre. Eu creio que eu estou aqui pela misericórdia, né, e pela graça de Deus. Porque o que eu fiz, na realidade, era já para ter acontecido alguma coisa. Mas o Espírito Santo me traz que as coisas que eu declarei, porque aquilo que você fala... dentro da minha ótica, tem muito poder, e a Bíblia também fala disso, está lá em
Provérbios 18, 21, ele diz assim, ó, meu Deus do céu, eu vou me lembrar daqui a pouco, ele diz que o que você falar vai ser vida ou morte, aquilo que você falar é vida ou morte para você, ou seja, se você proferir coisas boas, isso vai fazer um efeito para você, e se você proferir coisas ruins também, ou seja, a palavra tem uma força muito grande na ótica do que está escrito ali dentro da Bíblia. E eu creio que essas palavras que esse salmo, que na realidade acho que é Salmo 137, capítulo 137, versículo 5, isso me ajudou muito, porque eu já tive brigas de o cara estar armado, de revólver, né? Uma pessoa até que você conhece, mas não vê um caso agora. E eu tenho um livramento daquilo, a gente brigando ali na estrada da Portela. Eu me lembro que eu tinha um amigo Testa, falecido Testa, a gente andava muito junto, e foi por causa dele que o cara falou uma coisa para ele, eu não gostei. Enfim, houve uma confusão e eu tive um livramento ali, tive outros livramentos. E quando eu oro, eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos dá. Então eu tive essa infância assim, aí depois fui para o candomblé, mas é muito engraçado que eu ia com uma ressalva. Você não se sentia à vontade? Eu não me sentia à vontade, mas eu ia porque, por exemplo, se você me chama para fazer um negócio, eu entro de cabeça. E aí eu já estava entrando de cabeça. Mas tinha uma coisa que, sabe? E uma vez quando eu viajei, eu fui para o Japão. Eu estava no Japão, nessa época eu estava tocando com a Marisa Monte. E quando eu estava voltando para o Japão, eu estava ligando para falar com a Cláudia, aí meus filhos, pai, não sei o quê, eu achei aquilo meio estranho. Aí o que aconteceu? Quando chegamos em São Paulo para vir para cá, eu soube que ela estava internada. Estava internada ali a gente morava nessa época no Meier, ali no Hospital Pasteur. Eu cheguei e fui direto para lá, e foi detectado um câncer no rins dela. E eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei sem chão. Fui para casa, primeiro eu acalmei ela, tudo direitinho, depois fui para casa, aí me debulhei um pouco em lágrimas, aquela coisa, e contestei a Deus, né? Porque que ele tinha permitido, né? Porque eu não tinha conhecimento da palavra, e a própria palavra diz assim, lá em Oséias 4:6, o povo, ele sofre, em algumas edições, ele perece por falta de conhecimento da palavra. Aí eu blasfemei, eu falei, não é possível, a gente é uma pessoa que não faz mal a ninguém, não sei o que, coisa e tal. E o que aconteceu dentro daquele cenário todo? Eu me lembro muito bem, foi dessa parte aí que eu comecei a prestar mais atenção em Deus. E tinha um maqueiro que era evangélico, e a cunhada dela também era evangélica, e fizeram uma oração, pode receber a tua cura, e na realidade não era maligno a coisa. Eu sei que deu tudo certo. Deu tudo certo, né? E eu senti a presença de Deus muito forte ali. E essa Bíblia que foi embaixo do travesseiro dela foi parar na minha casa. E eu lia muito. Eu não gostava de ler, né? Mas eu tinha um tio altamente literato, ele era um cara que me iniciou na leitura, porque eu tive problema de síndrome do pânico, falou, vou te dar um livro que você vai se curar, ajuda-te pela psiquiatria. E realmente eu fiquei legal. Primeiro tomei muito remédio, depois me considero curado. Aí o que aconteceu? Eu fui lendo outros livros, ele foi me municiando, fui lendo, e peguei o vício da leitura. Lia Rajneesh, lia Dalai Lama, né? Muito livro de autoajuda. Eu queria ter uma leitura que me desse assim... Então você não ficou restrito somente àquilo, você buscou... Não, busquei várias outras... Busquei aquilo que, por exemplo... Vários outros entendimentos. Isso, aquilo que eu achava que ia me dar sabedoria, que... E na verdade a Bíblia fala isso, né? Se você quiser sabedoria, peça a mim, que eu lhe darei deliberadamente, né? Mas eu fiquei procurando lá. E o que aconteceu? Eu abri uma cabeceira da minha cama, tinha um móvel e tinha uma Bíblia. Aí eu olhei, aí
Eu falei, essa Bíblia foi a Bíblia que ficou com a Cláudia lá no hospital. E quando eu abri, a surpresa minha, eu abri justamente em Provérbios, a partir do capítulo 13, ele já vem falando, a excelência da sabedoria. Aí diz que o temor do Senhor, a Bíblia diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu achei aquilo interessante, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, e para mim a Bíblia era um livro totalmente religioso, eu achava que era o homem que tinha escrito deliberadamente, mas hoje eu sei que é o homem que escreveu, mas pela inspiração do Espírito Santo. A sua interpretação é que vai constar? Aí eu comecei a prestar atenção, falei, pô, que coisa legal. Eu comecei a ler muito sobre a sabedoria. Salomão escreveu muito isso, porque, segundo as próprias escrituras, Salomão, quando ele pede a Deus, quando Deus pergunta a ele o que você quer, ele falou, Senhor, eu quero sabedoria. Com sabedoria, você, na realidade, você tem condições de caminhar com tranquilidade. Com qualquer caminho. E eu fiquei ali, aí me apeguei, comecei a ler, vinha, aí já botava na mochila, já saía, ou seja... Dava um tempo, você lia... Ou seja, o Espírito Santo, ele já estava tramitando ali de uma maneira ali muito, muito sábia, né? Mas aí eu posso arriscar dizer que ele já vem tramitando há algum tempo? Claro. Porque, vamos lá, na época, você jovem começou na Portela. Que ano? Olha, eu ia Você lembra quando a Portela iniciava no Imperial? Você chegou a conhecer ali, não? Sou suplente Vicentina da Portela. Pois é. Então, por isso que eu não falei o nome da mesa, que houve essa confusão. Depois eu vou te falar em off. Aí, o que acontece? Isso era que ano? Vamos lá, mais ou menos. 60 e pouco, por aí, porque eu fui pequeno. Uma época difícil para o samba, não era o que é hoje. Hoje é status. Isso. Você convidar alguém do samba, terminar um casamento com samba, hoje é status. Mas na sua época, vocês tinham um delegado que mandava prender, mandava bater, era vadiagem, era preso. É verdade. E você teve todo esse livramento. E estava lá. Eu era pequeno. Então você não acha que isso já vem... Acho, não. Diante? Eu acho, na realidade, o que eu creio, que Deus, Ele foi quem nos deu o sopro de vida. Deus cuida da gente. Na realidade, as coisas acontecem conosco por negligência nossa. Determinadas negligências. A minha ótica é essa da vida. Você negligencia determinados fatos que você sabe que vai te prejudicar em algumas coisas e por aí vai fora, como a bebida, como cigarro. Na realidade, eu acho que o homem não foi feito nem para correr, o homem foi feito para caminhar, não foi feito para estar no ar-condicionado, o homem foi feito para beber água natural. A minha visão das coisas é mais ou menos assim. Mas o que aconteceu? Naquela época, 60 e pouco por ali, tinha a velha guarda, tua tia, tia Vicentina ali, o papai me levava, eu ficava ali com eles, ensaiando, e eu tive uma influência muito grande, aquela coisa, comecei já a tocar, depois fui ser o mascote da velha guarda, né? Aquele pessoal todo, seu Manassés, Chico Santana, Alberto Lonato, aquela turma toda, papai, a gente saía para fazer shows. E me lembro depois que a Portela começou a ensaiar ali no Imperial, a gente ia muito para ali assistir o ensaio da Portela. E, obviamente, você vai ficando influenciado. O mundo, ele te influencia muito. Se você não tiver, assim, uma forma, né, de doutrinar a tua mente, teu pensamento, porque a própria palavra de Deus diz, né, sobre o pensamento, você se deixa influenciar pelo mundo, você está jovem ali, a cerveja. Droga, eu nunca fui de usar droga. Mais uma cerveja, um conhaque, eu gostava de tomar um conhaque. Então você sempre foi calmo. Eu sempre fui. As pessoas falam assim, Mauro, você já era cristão. Você nunca fez parte da parte dos brigões. Não. Mas eu teve uma época minha que eu me revoltei. A época quando a minha mãe faleceu, eu fiquei meio revoltado, né? Enfim, foi uma época difícil da minha vida. Eu explodi à toa. Tá. Mas depois eu fui, né? A minha tia orava muito por mim, essas coisas todas. Enfim, eu comecei a viver muito
a questão do cardápio que o mundo me oferecia, né? Namoradas, eu fui muito namorador, bebidas, prostituição, a questão de você namorar uma menina hoje, daqui a pouco, no mesmo dia já namora outra, né? E aquilo ali para mim era que era vida. Eu não tinha a consciência que nós éramos um espírito, porque nós somos um espírito. Quando veio essa renovação do pagode, que aí chega Milton Manhães, chega Zeca, chega ali, nessa época como você estava? Olha, nessa época, o que aconteceu comigo? Ainda era esse Mauro que gostava de viver a vida, mergulhava de cabeça, ou já era o Mauro já se retirando? Não, o que aconteceu? Tem eu chamo de hiato aí. Eu fui para a Marinha em 1969, fui servir a Marinha. Nesse tempo foi um tempo que eu fiquei um pouco, digamos assim, afastado do mundo do samba. Afastado não, eu ia, mas não ia assim, com aquela volúpia que eu... E depois, quando eu dei baixa na Marinha e eu já estava tocando. Comecei a tocar. Eu comecei a estudar, fazer faculdade de educação física, não tinha nada a ver comigo, eu gostava de jogar bola. E estudando, e a Beth Carvalho me chamou para tocar com ela. Eu fui gravar um disco com a Velha Guarda da Portela, junto com a Beth Carvalho. Eu ia tocar tamborim, porque o Osmar do Cavaco que tocava o cavaquinho. Mas o Osmar não lia para partitura. Aí chegou lá, o Osmar falou: Mauro, faz aí no meu lugar aí, porque eu não consigo tocar isso aí. Eu já estudava um pouquinho e toquei. E foi uma surpresa muito grande para as pessoas, né? Eu me lembro dentro do estúdio, eu não entendi muito bem, porque estava aquele... Esquece, cara, aquele toca diferente. E a Beth me chamou, a Beth falou: o Rio, as pessoas todas vieram, me elogiaram muito. Então, para você ter uma coisa diferente de todos eles, de todas essas pessoas aí. E eu comecei a estudar com afinco música. E a minha vida, ela começou a mudar. Eu me lembro que nessa época eu estava morando num quarto, né? Eu morava num quartinho ali em Oswaldo Cruz, numa rua Adelaide Badajoz. Um quarto só. Na realidade, eram vários quartos que tinham. E eu morava num quarto daquele lá. E comecei a tocar com a Beth Carvalho. E comecei a ganhar dinheiro que eu nunca tinha ganho na vida. Comecei a olhar aquilo assim, falei: rapaz, Aí na época era difícil telefone, eu comprei telefone, mas comprei tudo à vista, comprei, aí comprei carro, aí comecei a fazer entrei para um grupo onde tem um Biravaí, tem um Claumi, pai do Claumezinho, chamado São Brasil, e as coisas começaram, as portas começaram a se abrir, a caminhar, e comecei a gravar com todo mundo que você pode imaginar. Até pessoas que não têm, digamos assim, a linhagem do samba me chamavam para gravar. Tanto que eu fiz 2 turnês com a Marisa, né? Uma pessoa dulcíssima, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Aí, nessa época, eu tinha um pagode da Tia Doca, já tinha um pagode do Arlindo. Aí eu fiz um pagode no Oswaldo Cruz, pagode da Beira do Rio. Então ia muita gente, muitos artistas. E foi uma época que eu comecei a namorar uma pessoa de menina. O que tinha? O que tinha, ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Obviamente tinha que acontecer isso. Eu engravidei 2 mulheres ao mesmo tempo. E eu tenho 2 filhos, né? As pessoas não se escandalizam, porque era uma época realmente que eu não tinha uma obediência, eu não conhecia a palavra. Mas... meus filhos nasceram, eu cuidei, plano de saúde, tudo direitinho. E depois, nesse inteirinho, eu conheci minha mulher, a Cláudia. Foi uma pessoa que... A Cláudia era evangélica? Não. A Cláudia não era evangélica. Foi uma pessoa que a gente trocou muitas experiências de vida, porque a Cláudia tinha a família dela direitinho, eu era largadão, e eu fui aprendendo as coisas com ela, fui aprendendo algumas coisas comigo, e a minha vida foi mudando, eu comecei
a ganhar dinheiro. Aí comprei 2 apartamentos ali na estrada do Portela. Tem um que meu filho mora na tela hoje, aí depois fomos para uma cobertura lá no Meia, e a Cláudia sempre que deu o pontapé inicial. Hoje em dia a gente mora aqui na Barra, num condomínio muito legal. Enfim, a minha vida ela foi muito estruturada quando eu conheci a Cláudia. A sua vida fez um inverso de alguns entrevistados nossos. Na verdade, eles começaram na fé e entraram na cultura depois, até pedindo muito a Deus para poder fazer parte. A sua foi ao inverso. Foi. A cultura veio completamente em primeiro lugar, já desde criança, até pela formação, pela família, por quem é filho, por tudo que estava envolvido, e a fé veio depois. Particularmente, eu acho que deve ter sido um pouco mais complicado. Por quê? Foi mais difícil. Porque você vinha de uma cultura onde o normal seriam fazer coisas que hoje a sua religião você não faz. Ou seja, era o beber, era a esborne, era o sair, era o virar. Quando teve essa transição, teve algum tipo de... As pessoas comentaram, sentiram falta? Muito, e sentem falta até hoje. Eu tenho que ter muita sabedoria, eu sempre oro ao Senhor que me dê sabedoria para poder equacionar essa situação. Por quê? Eu era uma pessoa, digamos assim, a minha mulher muito festeira, até hoje ela gosta, né, da festa, de reunião, essas coisas todas. A gente teve que botar o pé no freio, um pouco. Mas o que aconteceu de bom? O que aconteceu de bom é que a minha conduta, ela foi uma conduta que chamou muita atenção das pessoas. Eu era um cara que eu bebia bem. Mas eu não ficava, tipo assim, bêbado. Eu aguentava a bebida, né? Eu botava uma cachaçinha daquelas boas assim, e ficava. E hoje, bebe? Não bebo. Não bebo, não sinto a maior falta de bebida. Mas não bebe porque decidiu não beber ou não bebe pela religião? Não, a religião, na realidade, não me impede de fazer absolutamente nada. Eu não bebo por alguns motivos. Por exemplo, primeiro, que eu não tenho vontade de beber. O segundo, nós temos que ter a consciência que nós somos vistos como seguidores de Cristo. Estamos seguindo a Cristo, então nós temos que dar determinados exemplos. Eu, por exemplo, eu faço shows e tudo, mas quando eu chego, eu tenho um comportamento, não sei, né? Assim, eu fico na minha, e às vezes eu olho uma pessoa assim, que está um pouco... Eu oro pelaquela pessoa, falo que o Senhor tenha misericórdia daquela pessoa ali. Né? Dentro do meio que eu vivo, por exemplo, Zeca é padrinho da minha filha, a gente tem música junto, o presente que eu dei para ele foi uma Bíblia. Cheguei perto dele. Mas pelo que eu vejo, ele lida bem com isso, porque a Mônica, a esposa dele, é evangélica, né? É evangélica. Então ele diz que lida bem com isso, ele gosta até de organizar lá quando ela faz as reuniões dela. Ele é quase maestro para religião, né? Porque ele tem a religião dele, que eu até hoje não entendo muito bem se é católica ou de matrizes africanas, porque ele cultua São Jorge, no Cosme Damião, mas ele também gosta no tambor. E tem a Mônica, que é evangélica. Agora você vê, os dois moram na mesma casa e se respeitam. Então, isso é um recado até para o povo, principalmente para o povo brasileiro, que é possível se respeitar sim. Porque se as pessoas se respeitam dentro da mesma casa, que dirá não sendo dentro da mesma casa, né? A gente se dá muito bem. Eu tenho, por exemplo, morava em frente ao meu condomínio. Ele morava. Agora ele saiu, está na orla. Mas quando ele vem para aí, já teve 2 vezes que ele me liga. Ele falou, dá para você fazer uma reza aqui em casa? Não fala reza, não fala oração. Eu falo, vou. Eu falo da palavra para ele, falo da palavra para o Arlindo quando estava aí conosco, cansei de falar da palavra, fui visitá-lo no hospital, dei alguns livros, Jesus aquele que cura. Enfim, eu sei que a minha missão, como amigo deles, na realidade, é tentar esclarecer. Um pescador de almas.
É mais ou menos isso, porque tem determinados dons, né, que nós temos, né, que é dado por Deus. E eu creio que eu sei que eu tenha o meu dom, seja de evangelista, de evangelizar as pessoas. Você não acha que o teu dom, uma pergunta, ele vai até além? Porque você sabe que as pessoas têm alguns conceitos pré-estabelecidos, botam aquilo na cabeça e Deus sabe por que bota, e para tirar é muito difícil. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que todo evangélico, ele não vive, ele não ri, ele não dá festa, ele não come, ele não sai. Você é um evangélico que gosta de festa, que sai, que trabalha com música, que trabalha com pagode, desfila na Portela. Já não desfilo mais. Já não desfila mais, mas é um portelense. Torce pela Portela, toca com a velha guarda. Então, assim, você não é não seria um embaixador justamente para mostrar para essa gente que não tem nada a ver a religião com a pessoa, com a forma dela viver? Você pode ser um evangélico, ser feliz e fazer tudo isso? Mas olha, vou te dizer uma coisa para você agora. O evangélico, ele é o povo mais feliz que tem. Existe uma coisa que nós temos que saber separar, a religiosidade da religião. Né? Quando a pessoa ele toma determinadas atitudes, digamos assim, pela religiosidade, né? Que não vem do coração, que não está dentro da palavra, a gente costuma falar que são doutrinas próprias das próprias pessoas. Nós temos a sã doutrina, né? A sã doutrina, que é a palavra de Deus. Temos doutrina própria. De repente, o cara é pastor de uma igreja lá, ele fala, aqui na minha igreja só pode andar, não pode botar uma calça jeans. Aqui na minha igreja você não pode entrar com esse blusão estampado. Aqui na minha igreja, e isso não está explícito dentro da palavra de Deus. Então, são doutrinas dele como pessoa, tá me entendendo? E existe dentro disso tudo aquela coisa que a gente chama de religiosidade. E isso é muito ruim, né? Se você falar assim, não, eu não vou na casa do Zeca, porque o Zeca ele não é cristão, porque ele não é... Não, pelo contrário, eu vou lá na casa dele, almoço, ele está lá com os santos dele, eu tenho o maior respeito por isso, porque eu acho que a síntese de todas essas coisas que nós estamos aqui discutindo, falando, é o amor. O amor é a síntese de todas as coisas. Então, o que a Bíblia, a palavra de Deus diz no amor? Ela diz que o amor não procura seus próprios interesses, né? O amor não se ufana, o amor não se exaspera. Então, ele está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 13, ele fala muito do amor. E eu vejo dessa forma. Quando você ama, você não quer saber se você está amando o branco, o preto, o cristão, o macumbeiro, o candomblessista. Você ama a pessoa, o ser humano. E o que Jesus, na realidade, ele veio fazer aqui? Ele veio mostrar o amor, tanto que ele se deu. Na realidade, ele se deu na cruz pelo amor, para salvar a humanidade. Para todo aquele que nele crê, está escrito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho isso o mais importante de tudo. Então, quando alguma pessoa chega e fala assim, Mauro, pô, cara ali, rapaz, não sei não, pô, o cara só vive na macumba, pô, é o contrário. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Eu fui visitar um amigo nosso, anteontem, semana passada e anteontem fui novamente, levei uma Bíblia para ele diferente e falei da palavra. Do jeito que eu falei para ele, ele não sabe, nunca tinha. E ele aceitou, ele falou assim, poxa, Mauro, esse teu Deus aí, cara, você transmite uma paz, você... Eu falei, rapaz, eu passei por todas as religiões. Eu amo todos os irmãos, eu amo as pessoas lá do Candomblé, as pessoas que estão na Umbanda, que é budista. Eu amo todos eles porque o amor é a síntese de todas as coisas. Então não tem essa, porque o fulano de tal aqui, que eu não vou lá, que eu não vou aqui. A palavra diz que Jesus desceu ao inferno, pregou lá, levou o cativeiro. Não desceria lá e só tem o cara que não presta, só tem... Não, a gente tem que estar ali nesse meio. Só
que nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo. Esse é o perigo. Eu sou de uma igreja que eu converso muito com o pastor, e ele fala, mano, você é uma exceção das pessoas, sabia? Você vive nesse meio, mas é engraçado, você não se contamina. É como se você deixasse uma maçã, um cesto de maçã ali, né, com algumas maçãs estragadas em volta, mas você não se contamina. É isso. Mas para você fazer isso, é preciso que você... Eu estudei algum tempo a palavra, estudei, porque eu sou assim, por exemplo, sou músico, mas eu estudo até hoje. Música, quando eu me dispus, né, a aceitar Jesus, eu quis saber onde que eu estava pisando. E comecei a estudar a palavra assim, avidamente. Eu estudava. Aí, calcando na Bíblia, eu tenho uns 150 livros lá em casa, tenho enciclopédias. Eu lia, tipo assim, 3 livros ao mesmo tempo. Você já compôs ou já gravou alguma música gospel? Já compus, eu tenho bastante louvor. E chegou a gravar? Eu cheguei a gravar, assim, como disco não, já gravei assim, mas... Tá, mas como ainda não como saiu, CD, mas já gravei. Não, como CD tem não. vontade de fazer? Tenho, esse é um projeto que eu tenho. Eu musiquei os 66 livros da Bíblia. Coloquei de Gênesis a Apocalipse. Eu coloquei música de 60, por isso que a pessoa fala, como é que você consegue guardar os 66? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Não é porque eu musiquei, né? Porque não é diferente, mano? Vamos parar assim. Parou, respirou. Você musicou em 66. Musiquei, não sei como. Oriundo do carnaval, do samba. Não sei como que isso não é diferente? É bem diferente, né? É por isso que eu falo para você. Não deve ter tido algum tipo de preconceito por parte de alguns? Ah, tem sempre. Lá vem ele, mas ele é do samba, como é que vai musicar aqui a Bíblia? Como é que vai fazer isso? Tem, na própria igreja tem um preconceito, mas ele não pode. Eu fiquei muitos anos sem tocar. Eu sou um músico sem soberba, sem nada, reconhecido, né, no Brasil. E eu não tocava na minha igreja. Depois de uns 5 anos que eu estava, que eles viram e falaram, o cara não se desvia. É porque é o meu trabalho. Eu digo sempre assim, o cara que é policial, ele é cristão, ele vai na igreja assistir os cultos dele, mas no outro dia ele vai subir um morro e vai trocar tiro com um bandido. É a profissão dele, tá entendendo? E o que acontece? Tem um capítulo na Bíblia que está lá no livro de Romanos, se eu não me engano, 10, capítulo 11, 12, 13, que ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não tem quem pregue? Como pregarão se nunca ouviram ninguém falar? Então tem que ter essa pessoa. Né? Eu prego para o Zeca, quando eu vou na casa dele, lá, bato papo com ele, os meus amigos que não são cristãos, preguei para o Arlindinho, eu prego para toda pessoa. Sabe por quê? Porque o que Jesus falou foi o seguinte, agora, pois, apóstolos, vocês vão seguir o caminho de vocês pelos 4 cantos do mundo, levando essa palavra. Essa é a coisa mais importante, que eu falo, meu carro, eu já ia falar, está aqui na porta, tá lá, ontem um pastor me deu uma caixa de Bíblia, porque ele sabe que eu vou lá no hospital, e não foi o primeiro, tive vários amigos meus da Lígia Oswaldo Cruz, que faleceram já, mas quando eles estavam, eu chegava lá e pregava, cara, olha só, a palavra de Deus diz isso. A palavra está junto de ti na tua boca. E no teu coração, isto é, a palavra de Deus que pregamos, palavra de fé que pregamos, se com tua boca confessares Jesus, como Senhor, serás salvo. Você gostaria, você tem vontade, eu passo pela sua cabeça, de um trabalho voltado para a cultura, falando sobre a sua religião? Tem. Olha só, quando eu falo de Deus... O que você gostaria de fazer? Não, é falar, é pregar a palavra. Gostaria de cantar? Cantar. Faria também. Um show específico sobre Faria, isso? Um show falando e falando e cantando, falando e cantando? Como se fosse meu testemunho. Tá entendendo? O que acontece é o seguinte. As pessoas acham que, por exemplo, por eu ser evangélico,
eu não posso ter o meu trabalho. Eu tenho um cara que é amicíssimo mesmo. Ele é cristão, ele chama-se Vitor Santos, para mim é um cara, é o top dos tops da sabedoria musical, da própria palavra. E ele fala assim, amor, eu sofri com isso durante muito tempo, pelo preconceito das pessoas. Tá entendendo? Olha só, Luzia, a palavra de Deus diz assim, que Ele sonda os nossos corações. Deus sonda o teu coração. Deus sonda o meu coração. Ele sabe o que tem dentro do meu coração. Ele sabe da minha avidez na relação de você chegar perto de um amigo, né? Um amigo está passando um problema, e você, cara, vem para cá. Como eu fui lá no hospital, o rapaz estava muito... cheguei perto dele, abracei ele. Ele está aqui no meu zap, ele mandou um recado para mim, falou, Mauro, você não sabe como é que eu estou me sentindo. Esse é o nosso trabalho, de você chegar para um amigo que nunca ouviu a palavra e você falar, cara, olha só, o que eu quero é dividir o que Deus fez na minha vida e faz até hoje. Né? A Bíblia não te isenta, a palavra de Deus não isenta você de você passar determinados percalços. Claro. Não. Pelo contrário, ele diz assim, ó, aflições tereis, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós sabemos que nós podemos ter aflições e temos, né? Temos aflições aí. Mas o que a palavra diz? Tenha bom ânimo, então vamos ter bom ânimo. E qual é a minha preocupação? Se você falar assim, Mauro, qual é a tua preocupação hoje em dia? O que você gostaria de fazer? Levar a palavra aos amigos, levar a palavra às pessoas. É o que eu faço. E tem uma coisa muito importante dentro disso tudo. O teu passo, o teu caminhar, né, ele está sendo observado por várias pessoas. As pessoas me falam, uma hora ele vai escorregar, uma hora ele não vai aguentar, uma hora ele vai adulterar, uma hora ele vai mentir, uma hora... Mas o que está em nós é maior do que está no mundo. Então a gente fica firme, né? Quando pode encontrar um amigo, falar, cara, vamos fazer isso. Fala, cara, isso não me pertence mais. E fala com uma autoridade. Fala bem. Falo bem. Por quê? Porque é aquela história. Eu conheci uma palavra que mudou a minha vida. E eu creio nessa palavra, que é a palavra de Deus. Então, para mim, isso basta. E qual é a síntese, Mauro, da tua vida agora? É sempre o amor. Pregar o amor às pessoas. Principalmente, eu não sabia do cunho do programa, porque... Mas fiquei muito satisfeito, estou alegre, meu coração está regozijando aqui, de poder falar um pouco da palavra de Deus, de poder dar um pouco. Na realidade, eu estou dando o meu testemunho aqui para você. Né? Então, o programa vai te fazer um convite. Primeiro, eu queria te dizer uma coisa. Eu hoje conheci um Mauro Diniz, um pescador de almas. Já leu esse livro? Você já leu esse livro? Já. Eu já li esse livro. Porque é alguém que leva essa paz para as pessoas. Porque as pessoas estão precisando de paz. Porque quando você tem paz, você não comete determinados atos aí tão impensados. E o Instituto Expo Religião, como eu te disse, esse programa, ele tem essa parceria com a Funarte, com a Secretaria de Cultura, e eu vou fazer um convite do Instituto para você, para que a gente realize um show em um dos teatros nossos, aonde você possa cantar e falar mais da palavra de Deus. Vai ser um prazer muito grande. E eu acho que vai ser um trabalho bonito. E se você nos permitir, vou convidar todo o GT, todo o grupo de trabalho do Instituto Expo Religião, as 23 religiões a estarem lá. Amém. A te ouvirem. Amém. Porque você é uma diversidade. Porque de onde você veio, da forma da criação, não uma criação errada, mas a criação é a mesma que eu tive, dentro do carnaval, é a mesma. Era para ser completamente diferente. E hoje você está aí, está levando a palavra de Deus. Glória a Deus. E está levando a palavra de Deus de uma forma leve, sem ser impondo,
Você simplesmente leva a palavra, a pessoa... O resto é com o Espírito Santo. A pessoa vai assimilar aquilo e adquirir se ela quiser. Então, a forma que você leva é muito leve. O respeito que você tem pelas outras religiões é o mais importante. Isso aí. Isso é o mais importante, porque não é o respeito pelas outras religiões, é o respeito que você tem. Isso aí. Quando você respeita as outras religiões, você respeita a qualquer diversidade Quando sua. você respeita o ser humano. Respeita o ser humano enquanto ser humano. Quando você ama o ser humano. Então, eu queria te dizer que foi um prazer ter você aqui no nosso programa, no Pontos de Fé, e você pode fazer a sua despedida e o seu convite também, para as pessoas lerem, saberem, falarem um pouco mais sobre isso. Eu tenho que agradecer. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Por nós estarmos aqui, e a própria palavra diz que esse encontro aqui, ele já tinha sido marcado por Deus. Deus sabia que nós iríamos aqui nos reunir para bater esse papo, né? Falar das religiões, falar daquilo que você professa. E eu fiquei muito satisfeito, fiquei emocionado, como eu falei, eu não sabia qual era o conteúdo, porque eu sempre digo assim, a Cláudia, quando ela fala, tem isso, eu vou lá, tranquilo. Ela falou, olha, tem um negócio para você fazer, e eu não perguntei, porque é muita coisa. E quando cheguei aqui, tive uma ótima e agradável satisfação, né, de encontrar a Luzia aqui, que a gente já se conhece muitos anos, né? A família dela, a família amiga, né? A família Baluarte também. E a gente já se conhecia, não tínhamos assim um estreitamento, né, de relacionamento, mas a gente se conhecia, já havia uma respeitabilidade dentro disso tudo. E eu fico muito satisfeito, agradeço a Deus de nós estarmos aqui, agradeço a Deus por todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Que se cumpra o propósito de Deus na vida de cada um. E que tomara que nós tenhamos outras oportunidades para que a gente venha falar da palavra de Deus, que é muito bom. Um abraço. 2020 com muita paz, muita saúde, prosperidade. Que Deus abençoe a todos.